Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma videoaula do nosso curso, tá? Bom, na aula passada a gente criou aqui a nossa div alerta no nosso formulário de login, beleza? E agora a gente vai criar efetivamente o login aqui no nosso cabeçalho, tá? Então vamos fazer o seguinte, primeiramente a gente vai fechar login.php, a gente pode fechar usuário.php, podemos fechar aqui o nosso form.scss, tá? E vamos estar abrindo aqui o nosso header.php, está lá em views, tá? Header.php. E vamos deixar aqui index aberta também, tá? Bom, se a gente observar aqui no nosso header.php, o nosso formulário de login aqui, ó, existe a class forms Ajax, então ele vai efetuar o login via Ajax corretamente, beleza? E aqui existe uma action, que é URL base barra login, então a gente precisa criar essa nova rota lá em login, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos copiar essa função aqui, ó, do nosso post. E aqui, vamos copiar esse login, em vez de se cadastrar, vai ser login agora, tá? Bom, o que a gente precisa estar efetuando aqui, tá? Vamos dar um Ctrl S e vamos abrir aqui o nosso usuário controller, tá? Bom, aqui a gente já existe uma função login, só que a gente não vai estar utilizando essa função login direto aqui na nossa index, tá? A gente não vai colocar o login aqui. Por quê? Porque essa função aqui, ela está pedindo o e-mail e uma senha. E a gente está usando essa função login aqui em cima no cadastrar, tá? Então, como que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar criando outro nome, tá? A gente vai estar fazendo assim, ó. A gente pode criar até aqui acima do cadastrar, tá? Vamos criar uma function, public function, e vamos colocar aqui, ó, login usuário, tá? Usuário. E a mesma coisa aqui, a gente vai ter o request, o response e o args nessa função aqui, tá? Então, deixa eu copiar aqui e colar aqui, ó, request, response e o args, beleza? Então, a gente vai estar utilizando essa função aqui lá na nossa index, no nosso usuário controller, tá? Login usuário, Ctrl C, eu vou vir aqui na minha index e colar essa função, login usuário, beleza? No nosso método post, tá? Ctrl S para estar salvando. E vamos fazer o seguinte aqui agora. Bom, aqui abaixo no cadastrar, a gente já pega já tem um modelo de como pegar o nosso e-mail e a nossa senha. Então, vamos estar copiando eles. Vamos copiar aqui o nosso e-mail, tá? E vamos copiar aqui a nossa senha. A gente só precisa verificar o seguinte, se aqui no nosso header.php, o nome dos nossos campos são esses, ó, name é e-mail e name é senha. Então, beleza, tá a mesma coisa. Então, a gente vem aqui no nosso usuário controller, e-mail e senha. Beleza, é isso que a gente precisa, tá? Bom, o que a gente vai estar fazendo agora? A gente tem que estar verificando se esse usuário existe, tá? E aqui a gente já verificou, beleza? Então vamos lá, aqui tem um campus, eu vou pegar o ID e o e-mail do usuário, e aqui eu vou pegar quando o e-mail do usuário foi igual ao e-mail passado, tá? E aqui a gente vai retornar ele nessa variável resultado. Então vamos fazer o seguinte, vamos copiar essa função também, tá? Então e vamos colar aqui abaixo. Pronto, aqui eu já estou pegando se o usuário existe, beleza? E aqui eu estou fazendo essa verificação, ó. Se o resultado for verdadeiro, ele aqui já na função cadastrar, ele retorna que já existe uma conta. Mas aqui no nosso login, a gente vai efetuar um sucesso, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, aqui ó, se existir o resultado, que vai acontecer? Ele vai retornar aqui o login do usuário. Do contrário, else, ele vai retornar uma mensagem de erro, de e-mail ou senha inválido para o usuário não saber o que é, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Aqui no else, a gente vai retornar um erro agora. Então, a gente vai copiar isso daqui, ó, Ctrl C. E aqui no else, a gente vai retornar um status 0. E aqui o MSG, a gente vai estar colocando e-mail ou senha inválidos. Por que isso? Porque se ele não conseguiu, se o sistema não conseguir encontrar nem sequer o e-mail do usuário aqui no nosso banco de dados, significa que é um e-mail inválido ou uma senha, tá? E o usuário não está cadastrado na nossa rede social. E por que a gente não vai informar que esse e-mail não está cadastrado?
por simplesmente sistema de segurança, para o usuário não saber que aquele e-mail ainda não existe na nossa rede social, tá? Então, só por meios de segurança, a gente vai estar informando que o e-mail ou a senha é inválido, beleza? Então, beleza. Aqui, essa função else vai ser exatamente isso daqui. Bom, aqui a gente vai fazer o login do usuário agora. Por quê? Porque ele conseguiu encontrar esse e-mail aqui desse usuário. Então, a gente vai estar fazendo a verificação da senha e está fazendo o login do usuário. E a gente também tem isso daqui já, tá? A gente tem o seguinte, a gente tem aqui o e-mail, fazendo aqui, ó, depois do resultado aqui no nosso cadastrar, a gente tem aqui, ó, os campos nome, e-mail, telefone e senha, que é para cadastrar o usuário no banco de dados. Só que a gente quer essa função aqui, ó, essa função de retorno. A gente vai estar fazendo login com o e-mail e com a senha do usuário, tá? Então, o que a gente pode estar fazendo? A gente pode estar copiando aqui, ó, desde o retorno até aqui embaixo no nosso else. Ctrl C, tá? E aqui no nosso resultado, a gente vai estar colando essa função. Então, ficou o seguinte, retorno é igual a this login, passando o e-mail, que a gente conseguiu recuperar aqui, e a nossa senha, tá? Então, o que ela vai fazer? Vai vir aqui na função login, aqui embaixo, ó, e vai lá recuperar os campos do usuário, vai informar se o resultado aqui no password underline verificar é correto. Se retornar true, significa que o usuário vai ser logado com sucesso. Se retornar false, significa que a senha ou o e-mail está errado também. Então, vamos lá. Aqui no nosso retorno, this login, e-mail e senha, a gente tem um retorno aqui, ó. Então, o status vai ser igual a 1 e vai redirecionar a página para nossa base feed, retornando a nossa resposta. Do contrário, se o retorno for igual a false, a gente vai retornar um status 0 e vamos retornar aqui, ó, a mesma mensagem. Else, aqui, do else aqui, ó, e-mail ou senha inválidos. Mas a gente não precisa resetar o nosso formulário aqui, tá? Por quê? Porque o usuário pode digitar apenas uma letra errada do nosso formulário e a gente não quer resetar o nosso formulário, beleza? Então vai ficar assim. Pronto, a nossa função de login já está mais do que pronta. Percebam que ela foi bem semelhante aqui à nossa função de cadastrar. O nosso cadastrar a gente só teve, acredito que isso daqui a mais, que foi os campos para cadastrar o usuário. Então, na programação é tudo muito bem simples, tá? Você não precisa ficar digitando, redigitando código. Você vai dar consegue copiar um pouco de funções que você já planejou e foram bem elaboradas, tá? Foram bem construídas, beleza? Então aqui a gente vai conseguir fazer login do usuário. Se ele não tiver o e-mail ou a senha, vai dar lá a mensagem de e-mail ou senha inválido. Bom, o que a gente precisa estar fazendo agora? Primeiramente, a gente precisa estar construindo aqui nesse formulário a nossa div de alerta, porque senão ele não vai conseguir exibir essa mensagem para o usuário, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos construir aqui no nosso header.php, no header login, a nossa div alerta com a classe alerta. Ctrl S para estar salvando, tá? Bom, só que aqui na nossa header login vai ficar feio aquele alerta que a gente construiu, tá? Aquele background verde e vermelho, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai sobrescrever esse alerta aqui no nosso CSS, tá? Apenas no nosso formulário de login. Então, vamos lá. Vamos estar abrindo aqui, ó, o nosso style, resources, SAS, style header.scss, tá? E a gente vai aqui no nosso form de login, beleza? Vamos estar abrindo aqui o nosso reset do nosso formulário. Vamos estar copiando aqui a nossa div alerta. Podemos copiar ela inteira, tá? Ctrl C. E aqui no nosso form, a gente pode vir aqui embaixo onde ele fecha e vamos estar colocando ela aqui, ó, o nosso alerta, e vamos identar ela certinho aqui, tá? Bom, o que a gente vai estar fazendo aqui? Aqui no nosso sucesso e no nosso erro, a gente vai colocar aqui apenas um background transparente, tá? Nos dois, porque a gente não quer deixar nenhum background aqui para o usuário, tá? E aqui na nossa color, a gente vai colocar um FFF, tá? Margem top a gente não vai deixar, a gente pode deixar uns 5 pixels, e um padding a gente pode deixar 0, tá? Então a gente fez algumas alterações.
deixamos com widget 100%, margem top agora é 5 pixels, um padding de 0, font size de 14 pixels, uma cor FFF, que é a branca, né? Aqui no sucesso a gente colocou um background color transparente e um erro aqui também com background color transparente, tá? Ctrl S para estar salvando. Vamos ver se nosso arquivo compilou. Se ele não compilar, é só você dar um Enter que ele vai compilar. Beleza, é isso que a gente precisa, tá? Vamos agora aqui no nosso navegador, dar um Ctrl F5 aqui na nossa página e vamos tentar fazer o login aqui, tá? Deixa eu colocar aqui o meu e-mail e uma senha errada aqui para a gente ver o nosso erro. Entrar. Opa, ah lá, não atualizar, tá? Ah lá, já observe o seguinte, que eu tenho aqui, ó, a nossa mensagem, e-mail ou senha inválidos. Mas o que acontece? Se você inspecionar o elemento aqui, ó, percebam que a nossa div alerta, ela pegou 100%, forçando para que o nosso formulário viesse um pouco para a esquerda aqui, tá? E não é isso que a gente quer. Então, a gente vai colocar aqui, ó, um widget de máximo content, tá? E aqui, ó, o que a gente pode fazer? A gente vai estar fazendo algumas estilizações aqui, ó, no nosso form. Ele tá com display inline flex, tá? Deixa eu ver o seguinte. Deixa eu dar um Ctrl F5 aqui na minha página, tá? Deixa eu ver o meu formulário. Ele tá com widget 530 pixels, tá? Então vamos fazer alguns ajustes aqui. Aqui no nosso formulário, eu vou estar colocando um máximo. Opa, tudo minúsculo, né? Eu preciso. Um máximo widget de 530 pixels, tá? Ctrl S para estar salvando. E aqui na nossa div alerta a gente pode deixar um widget 100%. Vamos ver se vai ficar bom. Ctrl F5 para estar atualizando, tá? Lá, aqui no formulário eu já tenho um máximo de 530 pixels, que é a quantidade que está ali, tá? Então vamos tentar fazer mais uma vez login. Entrar. Lá, já apareceu aqui abaixo, e-mail ou senha inválidos. E é exatamente isso que a gente precisa, beleza? E aqui a gente vai tentar fazer login agora com a minha senha que eu criei no banco de dados. Entrar. Lá, já fomos direcionado para nossa página de feed, beleza? Então aconteceu tudo certo, tanto o nosso cadastro quanto o nosso login na nossa rede social, beleza? Então na próxima aula a gente vai estar fazendo validações aqui nas páginas subsequentes da nossa rede social, permitindo que o usuário só fique na rede social caso ele tenha a sessão startada aqui, beleza? Quando ele efetuar o login ou quando ele efetivamente fazer o cadastro na rede social. Então, até a nossa próxima videoaula.